Pode ser? Você é becana, pode. Ah, agora eu não quero. Agora eu não quero, viu? Brasil é contrária. Você percebe que as categorias podem ser usadas como repressão, percebe? Sempre. É um elogio. Não, mas tem um pouco a ver com o Danilo, porque, uma questão do Danilo, porque quando nós trabalhamos no Vale do Rio São Francisco, entre Três Marias e Pirapora, nessa região há uma rejeição ao termo pardo. Pardo é sinônimo de sujeira. Então, não se identifica. Então, isso também foi na década de 90 que a gente foi para lá. E era uma categoria especial, que eram pescadores artesanais e famílias. Então, de imediato há uma rejeição. Não se identifica como tal, não querem saber da palavra. E você já anunciou isso de início, deixou claro que você fez no Rio de Janeiro, que deve ser uma população mais escolarizada, com nível de comunicação mais intenso, portanto tenha muito a ver com o Danilo. Lá não, então de imediato não quero saber de separar. É sujo. Vocês pediam para eles se classificarem no IBGE? Não. Não, eles você pode até se classificar. Não, mas aí... Mas se eles tinham que escolher entre branco, pardo ou preto, eles se negavam a qualquer categoria. Fico mais entre preto e branco. Tá. Mas se nega ao pardo. E na autodenominação aparece de tudo, depende do humor, depende se a relação... O marido, se eu estou de bem com meu marido, ele é moreno bombom, alguma coisa assim. Se eu estou de mal, ele é alguma coisa que é bom não branco, falar. Ouro branco. Não, é bom Não não é só foge, alguma coisa assim. Mas, sabe, tem essa mistura. Mas de imediato se nega. Porque é sinônimo de sujeito. Você responde para já para um outro bloco. Eu respondo? Isso mesmo, reprima, Glória, merece. José Fernando, né? Que é o primeiro. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Bom, Luiz Fernando, essa é uma pergunta difícil de responder sem normativamente, eu diria, aí a opinião política, eu diria que sim, ainda há de alguma maneira um projeto de embranquecimento, mas em termos de pesquisa, eu acho que é mais difícil você encontrar evidência para como operacionalizar isso, que não seja simplesmente uma visão da maneira como você vê, quase intuitiva, de discursos e representações culturais. No casamento, tem um artigo recente do Vale Silva com Carlos Antônio Costa Ribeiro, não sei se você já viu isso, que são eles fazem uma sequência de 4 décadas analisando dados de PNAD para mostrar se há uma tendência de aumento ou diminuição dos casamentos interraciais, controlando por educação e para ver se existe uma tendência de pessoas de maior, que é sempre aquela coisa, pessoas de maior nível superior, de maior nível educacional, mais escuras, se casando com pessoas mais claras. E que eles chegam à conclusão é que o que acontece no Brasil é que o casamento entre as pontas, ou seja, entre pretos e brancos, está se tornando cada vez menos frequente, mas que não existe evidência desse embranquecimento nesse sentido de pessoas de mais escolaridade, mais escuras, se casando com pessoas de menos escolaridade, mais claras, mas simplesmente uma polarização em termos educacionais, digamos assim. Não me lembro agora, não tenho totalmente certeza, mas vale a pena dar uma olhada nisso, porque eu acho que essa evidência da polarização, digamos assim, é uma coisa recorrente que de alguma maneira desconstrói esse mito de que existe uma mistura racial generalizada, que está todo mundo se casando em todas as esferas. Seria mais ou menos por aí que eu tentaria. Em termos das entrevistas, um dado que eu acho interessante é que quando a gente vai perguntar, tem toda uma parte da entrevista que é se você já se sentiu tratado de maneira injusta, a gente nem usa o termo discriminação,
E quando você pergunta, depois a gente vai usar, mas no primeiro momento é perguntado como injustiça por causa da sua cor, e existem muitos relatos de injustiça em termos da família, muitas pessoas casadas com parceiros brancos que falam que foram tratadas de maneiras injustas pela família do parceiro. Então isso também, de alguma maneira, é uma maneira de desconstruir essa visão de que existe mistura racial e está todo mundo feliz, está todo mundo. Então, parece existir, de fato, uma resistência que é confirmada também pelos dados da TESB, aquele livro que não é um bom livro, mas que tem alguns bons dados, que é A Cabeça do Brasileiro, do Alberto Carlos Almeida, que ele usa fotos, eu não sei se vocês conhecem isso, ele usa fotos para tentar, em vez de tentar pessoas se elas discriminam, ele usa fotos de pessoas. Então ele coloca uma pessoa branca vestida de advogado, uma pessoa parda vestida de professor e uma pessoa preta vestida de mecânico. Aí depois uma pessoa preta, a mesma pessoa preta vestida de advogado, uma pessoa parda vestida de professor, de mecânico e o branco vestido de professor. E divide a amostra dele, era uma amostra grande, e tenta ver se existe preferência racial por uma série de coisas. Aí ele pergunta quem você gostaria de ter como vizinho, quem você gostaria de ter como chefe, quem você contrataria como empregado, e com quem você gostaria que sua filha se casasse. E o resultado dele é muito interessante, porque para ser vizinho, para ser chefe, para contratar, não tem quase nenhum viés racial, tem um viés socioeconômico mais forte. Todo mundo quer o professor, é engraçado. Ninguém quer nem o mecânico, nem o advogado. Eles querem alguma coisa o professor sai ganhando. Mas na hora o advogado pode te processar. Mas na hora de escolher com quem você gostaria que sua filha casasse, o branco ganha em todas as categorias. Independente de ser, as pessoas preferem o branco mecânico ao preto advogado ou professor. Então isso aí eu acho que é um dado de que existe de fato, e isso é uma enquete, não é nenhuma praia, realmente é um questionário, enfim, mas são esses dois dados que para mim chegam mais perto de desconstruir isso. Não sei se eu respondi se você estava querendo, mas enfim, identidade. Como os negros veem os pardos, eu fiquei arrasada quando eu vi que a gente não fez essa pergunta. É uma pena mesmo, porque eu acho que teria sido super importante para ver. Mas não só a gente não fez, como eu não conheço nada escrito de fato sobre isso. Mas, se me permite, é como os pretos veem os pardos. Como os pretos veem os pardos, exatamente. Em termos de diferenças geracionais de gênero, a gente tem, aí nos dados das entrevistas, a gente tem mulheres e tem pessoas de 20, a grande maioria está entre 20 e 40 anos, mas a gente tem pessoas mais velhas. Só que o que acontece? Como a gente tinha essa diferença de classe, eu acho que a diferença de classe eu posso dizer tranquilamente que é a mais forte dentre todas essas. Nas diferenças de gênero, as mulheres da classe trabalhadora tendem a ser, mas aí novamente é uma amostra relativamente pequena, tendem a valorizar mais essa questão de serem pardas, têm muito mais dificuldade de se assumirem, de serem pardas, do que, e muito menos tendência a serem aqueles pardos negros. Então elas tendem muito a desenfatizar a discriminação de raça e enfatizar muito uma discriminação socioeconômica. Então essas mulheres, por essa pequena amostra, não sei se isso é generalizável, mas parecem ser as que têm mais dificuldade de lidar com uma questão de identidade negra, muito mais do que os homens, que muito rapidamente percebem discriminação, falam muito de discriminação pela polícia. A questão da discriminação é muito mais forte para esses homens pardos do que para as mulheres pardas. E geracionais, aí eu não sei. Aí eu teria que olhar mesmo, eu não cheguei a olhar isso com calma. Mas aí tem os estudos do livro Sansone que mostram que tem uma tendência a ter mais identidade mais forte negra nas grupos mais jovens. A questão do Danilo sobre o pardo ser uma categoria oficial versus uma categoria de corrente nativa. Eu acho que tem as duas coisas, tá? Os estudos mostram que cada vez mais a categoria parda é usada de forma espontânea, mas de fato o moreno ainda é a mais dominante. Nas nossas entrevistas, o que acontecia é o seguinte,
o pardo era usado para esse oficialismo. Então, por isso, eles são negros pardos, eles não são negros morenos, eles são negros e são pardos. O pardo negro é muitas vezes o moreno negro. É o cara que está ali no meio, mas na hora que ele vai falar de discriminação, ele não, o moreno não é discriminado. Quem é discriminado é o negro. Mas existem algumas pessoas que usam o pardo para dizer que, na verdade, não tem a ver com uma ideologia, tem a ver com uma coisa de estar no meio. Então, isso apareceu, alguma coisa. Então, é um negócio que eu comecei a olhar agora, umas campanhas, a gente tinha uma pergunta: o que significa para você ser moreno? E o que significa para você ser pardo? Tentando fazer essa negócio. E muita gente fala é a mesma coisa, tá? Mas, de fato, eu acho que a pesquisa do México, isso é uma coisa que eu tinha vontade de fazer, porque eu estou trabalhando o tempo inteiro com a categoria de pardo. Como é que seriam esses dados se, em vez de colocar pardo, eu colocasse moreno? Tá? Será que haveria? E aí a minha intuição é que provavelmente aquelas curvas ficariam muito mais parecidas com a curva do mestiço do que com a curva do pardo. Então, o moreno talvez seja uma categoria mais equivalente à categoria do mestiço. Ele consegue abarcar desde pessoas muito claras a pessoas muito escuras. Então, eu acho que é uma categoria nesse sentido mais unificadora. Em termos da rejeição, aí já colocando um pouco, a gente não encontrou essa rejeição ao tempo parto, mas aí eu estou um pouco convencida que é um viés do local das entrevistas mesmo. E eu acho que o termo pardo, e em geral, relações raciais no Brasil, isso é um outro problema. Assim, a gente tem que começar a parar de falar do Brasil como essa coisa enorme que é tudo igual. De fato, existem dinâmicas regionais muito fortes. O que é pardo? Uma pessoa que é considerada parda num lugar vai ser considerada branca em outro, vai ser considerada preta em outro. Então, é muito difícil. E a própria categoria parda, a PSEC entra um pouco nisso, de tentar olhar o que significa e por que as pessoas nessas diferentes regiões metropolitanas estão se escolhendo se identificar dessa forma. E mostra que existe, de fato, uma diferença incrível do que essas categorias significam em diferentes lugares. A PSEP é uma pesquisa do IBGE, que foi feita em 2008 para tentar pensar categorias. Menos consistente é no norte, né? É. Menos consistente é no norte. Baralho é muito com indígena. Oi? Porque baralho é muito com a indígena, identificação indígena. Pois é. Jaqueline? Sério, eu gostei muito, achei muito instigante, né? Os dados que você traz, sua apresentação é super elucidativa, eu gostei muito. E eu uma das perguntas que você respondeu, que era a pergunta do Danilo, que era exatamente como é que trata o moreno, né? Como que trata essa categoria moreno. E aí eu queria te perguntar se você conhece algum estudo que tenha sido feito em cartórios na hora do registro de nascimento. Como que registra? Como é que isso é feito? Ninguém sabe, né? Ninguém fez. Eu não conheço nada, mas é um mistério. Mas eu acho que, né, para a gente conhecer melhor o que é isso, né, precisaria... Uma etnografia dos cartórios, né? Alguém tem que explicar, mas aí é uma etnografia. Existe um ativismo dos pais para que registre como pardo, quem escolhe é o próprio atendente, certo? Por exemplo, quando eu fui registrada, faz um certo tempo, né? Faz um certo tempo. A grafia do meu nome não foi respeitada pelo desejo dos meus pais, né? Então, não existia, não escolhi nem a grafia do nome, né? Isso não era escolhido naquele tempo em que eu nasci, certo? Hoje já é diferente, né? Hoje já se pede nos cartórios, é uma prática, pelo menos em São Paulo, que a pessoa leve escrito o nome e vai ser escrito daquele jeito mesmo, entendeu? Com 8 L's, 4 H's, 2 Y's no final, né? Pro bem e pro mal. E antes isso era considerado, não pode, esse nome não existe. Jaqueline, e se você tivesse nascido no ano que eu nasci, você nem poderia se chamar de Jaqueline, porque não tem santo com o nome de Jaqueline. Só se registrava o nome do santo, agora... Aí eu seria Maria Jaqueline Aparecida. Aí estaria tudo certo. Mas eu ainda tenho, né, mais uma pergunta que é, na verdade, sobre a sua amostra. Quando você apresentou a amostra, você falou que trabalhou com a classe média e com a tal da nova classe média, que seriam trabalhadores com vínculo formal de trabalho, né? Vocês têm a intenção, ou pensaram sobre o significado
do viés que isso pode ter dado para a pesquisa, quer dizer, porque se você trabalhar com a porção da população que está na informalidade, talvez você pudesse estar vendo de uma maneira muito mais objetiva a discriminação no mercado de trabalho, né? Quer dizer, porque essas pessoas aí, de alguma forma, elas entraram, né, na questão socioeconômica, né? Elas estão incluídas em relação àquelas que estariam excluídas, né? Eu até brinquei com vocês, falou assim, não, são os trabalhadores. Aí eu perguntei aqui, e os bandidos, né? Ficaram aonde, né? Eles não foram entrevistados, né? Marconi. Então, a minha pergunta é em relação... Apresenta uma discussão, uma ambivalência na bibliografia de uma positividade da categoria pardo e uma negatividade dessa categoria. E você mantém a categoria. Então você precisa se colocar nesse debate, afinal de contas. Eu fiquei sem entender se a categoria pardo... na verdade eu entendi um pouco, mas eu queria só te ouvir um pouco mais. Ela é importante porque ela é uma categoria nativa importante. É importante porque o IBGE coloca lá nos questionários ainda pardo e enfim, divulga séries com essa categoria. Ou ela é importante porque para o pesquisador é uma categoria analítica ainda relevante? O Davidson. Isso é a Erika. Davidson. Então, pensando nessas três categorias que você apresentou, essas subdivisões, a minha pergunta é sobre os negros pardos. Porque eu vi a minha pergunta, na verdade, é se você percebeu alguma tensão em relação à identidade. Porque foi apresentada uma pesquisa no COPEN, eu não lembro o nome da pesquisadora, sobre os pardos, e ela falava de uma tensão em relação por exemplo, há uma valorização do ser negro, da ideia de negro, e muito pardo, a partir dessa valorização recente, fala, também sou negro. E aí outros negros mais escuros falam assim, não te reconheço. Por outro lado, esse pardo também não se sente reconhecido como branco, né? Então eu queria que você falasse dessa tensão em relação a como percebo que sou visto. Eu vou aproveitar para fazer a minha questão. Na verdade, são duas questões. Tá? Se você percebe no período de tempo mais recente que está enquadrada a pesquisa, embora você vá buscar dados anteriores, se tem algum impacto no debate sobre ação afirmativa. Tá? Porque claramente quando você diz assim, olha, existe uma tendência de quase 50 anos de aumento consistente da identificação ou da classificação como pardo, né, se isso tem algum pico no período de 2000, 2010. Tá? E a segunda questão é que, acho que uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu fui convidado para uma discussão no IBGE, no Rio de Janeiro, né? E os indígenas topavam, né, mudar o sistema classificatório. Então já foi feita aquela pesquisa regional, acho que em meia dúzia ou 10 capitais, em que no próximo censo provavelmente ia ter identificação por grupos étnicos. Né? E entre os negros que estavam na reunião, nós não tínhamos acordo, né, em relação à abertura da categoria preto-pardo, né, respeitando, vamos dizer assim, diferentes formas de classificação. E aí a minha questão ficava meio assim, bom, se eu uso a auto-identificação, né, se eu tomo por princípio que a auto-identificação é a melhor maneira de eu me classificar, né, eu tenderia a dizer, não, tem que abrir essas categorias. Se eu tomo por princípio a dimensão política e da agência que a categoria negra me permite, eu manteria preto e pardo. Eu queria que você discutisse um pouco isso, como é que você vê. Mas existe uma discussão de como abrir essas categorias? Não existia porque a coisa não avançou. Mas seria abrir preto e pardo. Tem alguma, assim como você tem indígena, você vai começar a ter as diferenças, teria preto, X, pardo. Na verdade, é uma discussão um pouco antiga, né? Então voltaria Cafuso, Caboclo. Então é a autoidentificação, que respeitaria, por exemplo, as formas de classificação regional. Né? E eu acho que isso é uma tensão, porque você tem lá
um movimento dos mestiços que querem mexer nisso. Não por acaso é bem norte, inclusive. Quando você vai no Mato Grosso, eu não era preto, eu era moreno. Né? Então, bom, e a grande discussão era em torno de olha, se abrir a categoria, né, a gente perde a série histórica. E perspectiva comparativa. Mas, bom, se o princípio é de auto-identificação, auto-atribuição, bom, né? Quer dizer, não pode ser ter uma justificativa em termos da pesquisa ou do Estado para se manter uma categoria fechada. Esse é o meu ponto. E como fica para políticas públicas? O problema das políticas públicas. Normativo. Se vira nos 30. Isso é normativo. Umas 30 classificações, Nossa, né? sua resposta. Isso é normativo, eu adorei. Vamos escrever na parede. Eu acho que... Foi? Jaqueline, você não lembra qual foi o seu primeiro ponto que eu notei da classe média? Não, da eu tinha falado trabalhadora? sobre o Moreno, mas você já um Moreno. pouco aqui respondeu para o Danilo, então já fiquei Bom, sobre classe média e classe trabalhadora, nova classe média. De fato, eu concordo com você plenamente, é um viés, foi um viés, num certo sentido, imposto pela comparação com os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos teve uma decisão de que eles não queriam pegar pobres, eles queriam pegar a classe trabalhadora, que lá tem um sentido bem mais fechado do que pra gente. Então a gente considerou que era equivalente a essas pessoas com emprego fixo. Só que a gente ficou insatisfeito com isso, o que a gente fez, que eu ainda não tive coragem de olhar. A gente fez mais, além das 160, mais 40 entrevistas com residentes de favela. E aí a gente fez com negros, pretos, pardos e brancos. Tá? Então dividimos na verdade foram 60, 20 em cada grupo, para tentar entender exatamente como essas pessoas lidam. Aí tinha uma coisa do estigma de ser de favela, com o estigma de raça, como é que era isso dentro. Tem o trabalho da Sheriff, não sei se você conhece, que é uma antropóloga americana que entrou um pouco nessa coisa da categorização. Mas a minha ideia era exatamente tentar pensar como eles veem discriminação no mercado de trabalho. Eu não fiz ainda uma análise tão sistemática desses dados, mas de fato o que aparece é que a questão de ser residente de favela aparece com muito mais força do que a questão racial, no primeiro olhar dos dados. Mas eu acho que ainda tem que olhar com mais calma para tentar perceber exatamente a diferença entre esses grupos, e se eles percebem, se eles se distinguem entre eles. Mas eu concordo plenamente com você que a entrada no mercado de trabalho a gente está perdendo de alguma forma isso quando a gente está olhando pessoas que já têm uma situação mais estável, que já estão menos 50%, 60% melhores, que já têm o seu emprego formal. Bom, pardos são uma categoria nativa, uma categoria do IBGE ou uma categoria analítica? Nativa é mais difícil, exatamente. Nativa, apesar de crescentemente as pessoas usarem isso para se autoclassificarem, eles não dão significado para isso. Então você pergunta o que significa para você ser pardo, até a pergunta é estranha. É a cor da minha pele. Assim, a resposta é meio quase como, então não tem um enraizamento para ser uma categoria nativa. Mas é uma categoria do IBGE. Mas eu acho que tem essa vantagem de ser uma categoria, em série histórica, a categoria parda, em geral, ela foi definida dessa forma, tá? A gente tem essa categoria desde 1872, então a gente tem que mantê-la porque a gente pode comparar essa mudança. Então, em geral, ela é definida dessa maneira objetivista, quase. Mas eu acho que na minha defesa é mais uma defesa como uma categoria analítica. Por que as pessoas, o que ela significa? O que significa que as pessoas são pardas? O que isso significa alguma coisa? Ou isso é simplesmente essa cor da pele? Por que a gente fala de uma população de maioria negra quando, na verdade, o bolo dessas pessoas, na verdade, não se identifica como negro, se identifica como pardas? E o que isso significa para a categoria negra? Quando elas leem que o Brasil é um país de maioria negra, elas estão se olhando nisso ou elas não estão se olhando? Então eu acho que aí o pardo ele aparece quase como o quebra-cabeça mesmo. Para mim ele é o centro de um quebra-cabeça de como entender essas relações raciais. Por isso uma categoria analítica central.
tentando sair meio... Mas enfim, obrigada. A pergunta é muito boa. Eu acho que é uma maneira realmente de desenvolver o argumento mais teoricamente, digamos assim. Sobre negros pardos, eu anotei aqui negros pardos, ser negro, tentando lembrar. Pergunta se Se existe uma tensão. Existe. E aí eu acho que a tensão apareceu muito, a gente tinha uma pergunta sobre o movimento negro. As entrevistas eram enormes, tá, gente? Por isso que eu fui falando, tinha uma pergunta sobre aquilo, que eram entrevistas as entrevistas duraram em média 2 horas e pouco, mas eu tive entrevistas a maior, eu acho que foram 12 horas. Tá? Que foram em vários blocos, obviamente, era uma psicóloga que ela marcava comigo entre as sessões de terapia dela. Então eu ia, e aí toda entrevista ela começava, pensando no que eu disse na entrevista passada, na verdade eu repensei e eu mudei de ideia. Então era impossível ir a entrevista para frente. Ela estava analisando os outros e se autoanalisando. Exatamente. Mas quando a gente perguntava sobre o movimento negro, aí essa tensão aparecia muito fortemente. Muitas pessoas falavam, porque o movimento negro não me aceita porque eu não sou negro o suficiente, tem uma ironia de que eu não sou negro o suficiente para ser um movimento negro, mas eu também não sou branco o suficiente para ser branco, e eu acho que o negro tem um problema de que tem um problema de que o movimento negro rejeita a mistura. Aí isso ainda é uma coisa que eu acho que um dia eu vou ter que pegar essas respostas, porque a quantidade de pessoas que fez essa afirmação nas entrevistas, o movimento negro é contra brancos casarem com negros. E aí eu perguntei, nas que eu fiz, éramos 3 entrevistadores, nas que eu fiz eu perguntava, mas aonde você viu isso? Não sei, mas eu tenho um amigo que é do movimento negro e ele é contra negros casarem com brancos. Mas sempre é um negócio, mas é impressionante como essa imagem era forte. E aí, nesse sentido, eles se sentem, de fato, excluídos, porque, em geral, são parte de uma família que tem brancos, tem pessoas que falam que não querem. Então, essa rejeição da demarcação da fronteira, aí, nesse momento, eles se sentem misturados, não negros. Acho que a tensão vem um pouco daí. Eles não podem se afirmar puros, de alguma maneira, e acham que isso é um problema. Em termos do impacto das ações afirmativas, eu não encontrei, Walter, muito pelo contrário, eu achei que houve uma rejeição muito grande nas entrevistas com ação afirmativa, uma quantidade grande de entrevistados se colocou contra, inclusive dessa classe trabalhadora, nova classe média, que me surpreendeu. Agora, os trabalhos do Stan Bailey encontram o contrário. Ele fala que se você começa o questionário perguntando sobre ação afirmativa, aumenta de maneira estatisticamente relevante a probabilidade das pessoas se identificarem como partes e pretos. Então, sim, eu acho que a pesquisa dele, nesse sentido, é muito mais generalizável que a minha e parece existir esse impacto, e pode, de fato, ter. Mas eu acho que se você olhar esse aumento na série histórica, ele já vem de antes desse debate. Então, acho que ele não é simplesmente explicável por isso. Com relação a abrir os termos de pretos e pardos, aí nesse sentido eu sou meio socióloga mesmo. Acho que um antropólogo diria para você, não, a gente tem que abrir, tem que ir, mas eu acho que tem 2 pontos porque eu acho que isso não vai para frente. Um é que se você olha todos os surveys de pergunta aberta, mesmo quando você dá a possibilidade das pessoas se responderem como elas querem, o número de pessoas que opta por outras categorias, que não o moreno, a única exceção aí é o moreno claro, moreno escuro, mas todas as outras vão nas categorias oficiais. Você está pensando naquele estudo do Edward Ellis? PNAD, Datafolha, a própria PSERP, eu acho que assim, não tem tanta variação quanto 6 classificações estão com concentradas. 90%. E aí tem o debate do Harry sobre trazer a categoria moreno, que seria uma categoria nativa mais central, mas aí eu acho que é o argumento mexicano, tá? De fato, a categoria moreno é uma categoria nativa, mas analiticamente, aí eu acho que ela não tem tanta força. Eu acho que é interessante saber quantas pessoas no Brasil se identificam como morenos, e acho que isso é um dado.
Mas para discutir no IBGE, se você pensar o IBGE como um instituto de pesquisa que está coletando dados para pensar políticas públicas, eu acho que não faz sentido ir nessa direção. Teria que ter uma curiosidade antropológica muito grande para entender subgrupos muito específicos e muito particulares, que eu acho que isso pode ser feito sem precisar ter os gastos que um censo implica. Minha resposta seria essa. Não tem ninguém inscrito. Jaqueline. A gente viu você apresentar esse trabalho na Fox, né? Muito bacana e ver quanto você avançou na pesquisa, né? Que bom, obrigada. Então, eu queria saber, Graziela, se nesses 160, né, que você entrevistou, o que você percebeu entre gênero e faixa etária de idade? Né? Porque em uma pesquisa, não posso generalizar, né, mas um grupo de estudantes cotistas que eu entrevistei no Mato Grosso, numa estadual do Mato Grosso, em um dos campi, em um dos lugares uma das cidades que eu entrevistei, eu observei que as mulheres percebiam mais a discriminação, elas falavam mais, elas queriam falar mais da discriminação no espaço da sala de aula. E os meninos, os homens não. E dentre as mulheres, eu percebi assim que os com menos idade, os mais novos, né, entre 23 a 28 anos, assim, as entrevistas eram de 3 minutos, sabe? E com as outras pessoas, é claro que elas têm mais experiência, né? Isso você não se compara, mas eu tinha um roteiro, eles falavam, então, eu entrei, formei, e esse grupo, e foram para os grupos de pesquisa, e hoje estão fazendo mestrado, estão, assim, ganhando, já engajado no mercado de trabalho, né? Eu percebi um pouco isso, né? E esse grupo aqui mais novo, já não quer. Se fizeram licenciatura, já quer outra profissão, né? Ficou um período e falou, bom, quero ir para direito, quero ir para... E o contrário, né? E aconteceu com as mulheres, né, que tinham mais... Acho que os mais novos criaram mais estratégias, né? Passaram, enfim. E foi interessante que foram na mesma sala de aula, né? Dentro da mesma sala tinham pessoas muito jovens e mais velhas. E aí quando você conversa com a outra, ela relata uma outra situação, né? Então, foi um fato interessante, né? Deu para observar. Porque eu coloquei 22 graus, que estava 17, entendeu? Então ele subiu de 17 para 22 e parou. Mas eu posso abaixar. Não, é só se quebrou, só estou perguntando se quebrou. Nós estamos sendo condicionados, né? Respondo. Mais alguém? Não, pode responder. Bom, Jaqueline, mais uma vez, assim, eu não olhei para isso de maneira tão sistemática. Vou começar com uma observação politicamente incorreta, tá? Mas eu acho que, em geral, homens falam menos que mulheres em entrevistas, tá? Então, eu tenho um amigo meu que estudou casais, e que ele fala que eu estava o mesmo casal, para falar sobre relacionamento, eu estava desculpa, então ele queria ver como é que as pessoas se justificavam quando cometiam erro. Ele fala, as entrevistas com os homens da relação duravam meia hora, com as mulheres 3 horas, para falar com exatamente o mesmo roteiro. Eu sei que não é muito politicamente correto falar isso, mas eu acho que tem uma questão realmente de gênero e fala e expressividade complicada. Se você olhar surveys, que eu acho que é o dado mais concreto, isso tem muito pouca diferença entre percepção de discriminação entre homens e mulheres. Existe uma tendência a pessoas mais jovens perceberem mais discriminação, mas que a literatura atribui muito a questão dos homens com relação à violência policial, tá? Que eles sofrem diretamente, é uma violência muito forte, com uma faixa etária muito específica. Então isso talvez seja uma questão que talvez nas mulheres não esteja tão presente, porque não só, enfim, em geral a polícia não aborda tantas mulheres. Agora, nas entrevistas, um dado que eu acho interessante é que as mulheres, as experiências de discriminação relatadas pelas mulheres são, de alguma maneira, muito ligadas à sexualidade. Então, a quantidade de mulheres que me relataram terem sido confundidas por empregadas domésticas e prostitutas é
assim, impressionante. De uma amostra tão pequena aparecer isso com tanta força, assim, e são relatos muito fortes. E aí é uma coisa interessante, que eu sinto que os homens, principalmente na classe média, o se vestir bem, de alguma maneira, isola eles mais da discriminação. E para as mulheres não tem o mesmo efeito. Tá? E elas se reclamavam muito disso. Falavam, se eu estou mal vestida, eles acham que eu sou empregada doméstica. Se eu estou bem vestida, eu sou a prostituta. Então, tinha nesse sentido, o gênero apareceu de uma maneira muito cruel, qualificando as experiências de discriminação. As experiências de discriminação dos homens eram muito dos jovens, muito ligados à polícia, e dos mais velhos, uma coisa de passar por, tipo assim, o diretor de uma empresa que chega numa entrevista e é confundido com o técnico de informática. Então é uma coisa de desqualificação, mas muito menos forte do que as experiências das mulheres. Tem mais uma questão em que medida, considerando os limites, tal, você acha que esses resultados problematizam a ideia de preconceito de origem, preconceito de marca, e se é possível dizer que quando você tem ali negros pardos, tá, com identificação com pretos, tá, e pardos sem a identificação com pretos, quer dizer, é possível você dizer que há um grupo em que essa marca e origem se interseccionam? Peraí, repete essa última parte, Walter, por favor. Porque, na verdade, os pardos, né, a identificação com negros praticamente ou inexiste ou é muito baixa. Negros pardos, né, então, embora a paleta tenda a estar mais próximo ao branco, ou a possibilidade de identificação com o branco, mas existe uma identificação com pretos. Né? Então, isso para mim poderia-se dizer que na sua amostra há pelo menos um grupo em que preconceito de origem e preconceito de marca se interseccionam. E isso iria, de alguma maneira, problematizar a literatura também. Né? A questão do preconceito de marca e de origem apareceu muito nas discussões do grupo maior, quando a Editeles traz a questão da pigmentocracia como a marca da discriminação, né, na América Latina. A resposta, de alguma forma, que ele dá é que ele fala que isso também é real nos Estados Unidos. Então, a desconstrução que o Horaci faz dessa tipologia, na verdade, seria falsa, porque ela não problematiza a questão de marca nos Estados Unidos e também não problematiza a questão de origem no Brasil. Então, ele é muito crítico com relação a essa distinção. Mas eu acho que não é só marca. Aí tem um dado interessante que eu ia trazer, acabei me trazendo, mas quando você pergunta a percepção de discriminação, que aqui eu estava trazendo eu só trouxe o dado de anos de educação, mas quando você pergunta a percepção de discriminação, a identificação explica muito mais do que a paleta de cores. E aí você fica com uma questão de se é endogeneidade de alguma maneira, se eu me identifico como negro, eu vou perceber mais discriminação, ou se eu percebo mais discriminação, por isso eu passo a me identificar como preto. Tem aí um bolo que aí a gente está começando agora a tentar destrinchar. Rodrigo? Graziela, é uma pergunta pontual. Se nesse grupo dos pardos negros, se vocês controlaram a atuação em algum momento da trajetória ou da vida desse público, a atuação em movimentos negros. Vocês fizeram esse controle? A gente tem muito pouco, tá? A gente realmente fez questão de pegar pessoas sem ter... A gente evitou ao máximo, certamente não foi uma estratégia de seleção pegar isso. Quando apareceu a associação, era muito mais entre os negros pardos. Certo. Muito pouco entre os pardos negros. Mas eram poucos. Depois eu queria uma pergunta pontual.
cada vez mais eu acho que condição parda é muito pisar num terreno movediço, né? Areia movediça o tempo todo. Deve ser uma situação bastante complexa, principalmente para a gente trabalhar com essas identificações mais fixas. Por que eu estou pensando isso? Porque eu estou pensando assim, você tem uma dimensão pública que você coloca, né, e que algumas pessoas comentaram aqui, que o movimento negro pode achar que não tem cor suficiente, que está faltando, ou outro que, como você falou, que no ambiente privado a própria família discrimina porque não é tão branco. Então, um pouco que eu te coloco é como é que você percebe isso? Porque se você tem mais pressões agora também no ambiente da família, vamos supor, pai de uma cor, mãe de outra cor, bem contrastiva, filho no meio dessas cores, pai puxando para ser de uma auto-identificação, mãe não quer, o filho não querendo negar a mãe. Como é que é essa coisa nesse pântano em que a pessoa tem que se classificar e que no público também o colorido dança? Então, a minha pergunta é se essa tipologia que você está montando é um retrato daquele momento que a pessoa está vivendo numa interação pública, se você percebe isso ou não. Não deve ser muito bom ficar nessa condição, em casa de um jeito, na rua de outro, não sei. Em termos de identificação, né? Eu acho que ela tem uma aqui, já vai tudo junto. Essa minha é bem pontual, essa é bem mais interessante. A minha é uma curiosidade metodológica. Como você selecionou esses 160 pela autodeclaração? E uma curiosidade, se as pessoas que se declararam moreno, ou nessas terminologias mais distantes do IBGE, se algumas vezes elas foram para o branco. E aí vocês descartaram essa pessoa. Então vou começar com a sua, que é mais tranquila. Bom, poucas pessoas foram para o branco, acho que tiveram 2 casos e a gente manteve. Porque ela, de alguma maneira elas falavam, porque eu sou moreno, algumas vezes eu sou branco, algumas vezes eu sou preto. Faziam muito essa coisa do pardo, como eu estou no meio, depende, a situação é movediça. Em termos da seleção, foi bem complicado, porque quando começou esse estudo, a ideia era pegar profissões tradicionais. Então, a minha ideia, eu falei, não, quero pegar médicos, advogados e engenheiros. Começar assim, vamos lá nos cânones. Aí, ingenuamente, falei, vou tentar ir nas associações profissionais e pedir as fichas cadastrais, não ter fotos, nada, absolutamente nada. Aí o que eu fiz? Comecei, enfim, a entrar, e aí é realmente contatos pessoais, pegar grandes empresas e pessoas que trabalhavam em hospitais e firmas de direito e pedir para o RH indicar pessoas que eles considerassem negras. E aí isso dava um trabalho antropológico à parte, porque as respostas que você recebe é assim, eu até posso indicar, mas você vai contar para ele que eu acho ele negro? Depende. Ele vai saber de quanto tempo você vai levar para me dar o que eu estou te pedindo, né? Então, assim, tem uma questão exatamente da aí, uma vez que eu consegui uns 20 contatos assim, para o grupo de profissionais, e a partir disso foi bola de neve. Então, os contatos deles, a gente pegava em geral um contato por entrevistador para tentar expandir isso para além das redes, mas obviamente, como eu falei, está longe de ser uma amostra representativa. No caso da classe, da nova classe média, a gente tentou, de fato, contratou uma empresa de marketing e pediu para eles fazerem uma seleção, aí falando que era uma coisa de nova classe média. Aí eles deram um cadastro para a gente de um monte de pessoas e a gente pegou 40 pardos e 40 pretos. Aí a gente definiu alguns bairros de residência no Rio de Janeiro e tal, e fomos e pegamos as características que a gente queria. Então, foi um pouco mais aleatória, mas obviamente que não é representativa, porque ainda é um número muito pequeno para ser de fato representativa. Mas é isso, foi. Aí a autodeclaração foi um pouco isso. No caso dos profissionais, era muito mais comum as pessoas se definirem como negras também. E aí eu acho que tinha uma coisa de como partiu do olhar do outro,
talvez tinha um pouco mais de preto. Eu acho que acabaram ficando quase 50, 60 pretos e menos pardos. Mas mesmo assim ainda tinha um número, e muita gente se identificando como negro. Isso foi uma coisa muito marcante desse grupo, mas eu acho que isso está de acordo com os dados estatísticos que mostram que realmente tem essa tendência. Em termos do pardo, se isso é momentâneo de alguma maneira, eu acho que é. E aí, quando eu falo até dos negros pardos, eu falo, muitos deles falam que eles se tornaram negros, né? Foi quase uma conquista ao longo da vida ter criado essa identidade. Talvez se eu tivesse entrevistado eles com 18 anos, 19 anos, a entrevista seria outra. E aí eu acho que tem uma coisa do método mesmo, que é o retrato, né? Aquele momento, e você vai olhar aquele momento muito particular. Mas além disso, eu acho que essa pesquisa aponta e traz uma riqueza que eu ainda não consigo explorar, que é esse debate de interseccionalidade. Eu tenho explorado um pouco mais isso em termos de classe e raça, porque um dado que eu acho muito forte é que quanto mais as pessoas ascendem, quanto mais negros, pretos e pardos ascendem socialmente, maior a percepção de discriminação. Então, de fato, uma pessoa que é considerada parda nessa nova classe média, na hora que ele chega no meio profissional, ele não vai ser pardo, ele vai ser negro, exatamente. Então, de alguma maneira, a identidade racial, ela é relacional nesse sentido muito básico ela depende em que posição com quem você está se relacionando. Então as pessoas falavam, tem muitos relatos, as pessoas falavam, quando eu morava lá em Irajá, eu nem pensava que eu era negra, mas aí quando eu me tornei uma grande jornalista e vou num hotel 5 estrelas, eu sou tratada como uma prostituta. Por quê? Porque eu sou negra. Se eu tivesse ficado lá em Irajá e isso não tivesse acontecido, e tivesse lá no meio, isso talvez não fosse uma questão, porque eu estava ali na média da cor da minha região, mas a partir do momento que eu me movo, e eu vou me tornando a mais escura desse espaço, nesse sentido eu me torno negra. Mas isso é no ambiente público. No ambiente da família também tem a paleta. Um filho com outro filho, com o irmão. Mas aí tem a pesquisa do Ed Telles, que é a mais polêmica de todas, já que ele pega os gêmeos, ele vai pegar gêmeos não, irmãos de uma mesma família, os que são brancos e os que são pardos e pretos, ele vai mostrar que existe sistematicamente uma diferença em termos de educação, de nível educacional entre irmãos da mesma família. Os brancos se dão melhores que os pretos e pardos. Isso é estatisticamente relevante. Aí ele, enfim, conjectura que pode ser uma discriminação na escola, mas pode ser também uma discriminação dentro da própria família. E aparece discriminação na família, aparece nas entrevistas, principalmente de avós. Minha avó gostava mais da minha irmã porque ela era mais clara do que eu. Então aquela imagem está lá. Graças a Deus. Redenção de campo. Redenção de campo. Graziela, eu queria fazer na verdade uma colocação aqui, é o seguinte. Primeiro que é interessante a pesquisa, porque em algum momento a gente teria que falar sobre o pardo. Aqueles que se debruçam para falar sobre relações étnico-raciais no Brasil, sempre em algum momento vai pular o pardo como se fosse, pula quase grande parte dos que são considerados negros e pula como se colocasse num bolo só. Então é interessante. Eu gostaria de detalhes mais sobre a comparação entre o México e o Brasil, mas eu acho que ficaria um pouco amplo, até porque você falou de uma pesquisa, de pesquisas que você está falando entre esse binômio negros e brancos. Tá? Então você está falando de uma colonização que está ligada aos africanos e, no caso, aos europeus. Você pode estar ligado aos indígenas e aos brancos ou aos negros, que poderiam modificar. Então acho que seria um pouco complicado, mas é interessante, por exemplo, pensar os negros na Colômbia, os negros na Argentina e fazer essa relação, fazer essa perspectiva comparada. Seria interessante. Mas eu vou pegar no ponto, todo mundo fala do negro pardo, mas do pardo. Porque eu estava tentando resgatar algumas coisas. Tá certo que foi uma coisa localizada no Rio de Janeiro, mas o pardo ele vai se modificar de diversas maneiras. Tentei resgatar, por exemplo, algo que está, por exemplo, na comunidade negra, porque as pessoas negras falam, por exemplo, negro aço, que é o considerado negro, o pardo. E tem uma música do Gilberto Gil, que é o Sarará Miolo,
que ele fala um pouco justamente desse pardo, que é um pouco, ele tem um pouco essa doença de branco, mas ao mesmo tempo ele é aquele que nasceu um pouco mais claro nas famílias brancas, e ele é o pardo, mas ele é considerado sarará, ou negro aço e tal. E aí esse pardo, porque eu faço colocação para a música, porque é interessante pensar o seguinte: se nas classificações foram colocadas entre brancos, principalmente sobre a discriminação entre brancos, os pardos e os negros, você chega num mediano. Você pode tanto colocar, até prefeito de política de ação afirmativa pode dizer, bom, se a justificativa para a ação afirmativa está relacionada à discriminação, então você pode até pensar que esses pardos não necessariamente deveriam estar ali. É um argumento que alguns usam, outros vão usar um argumento diferente, não, eles sofrem de alguma maneira. Mas não dá para se pensar que esse pardo, a partir do momento que ele coloca que o argumento dele está um pouco relacionado à ideia de mestiçagem, de uma certa maneira, do ponto de vista cultural, o pardo ele tem uma ligação um pouco mais íntima com os negros, e essa, na realidade, ele só existe porque ele entrou no binômio branco versus negros. No caso dos pardos é difícil, porque eles se colocam muito, eles falam, uma das maneiras que eu codifiquei isso foi falar do negro em terceira pessoa. Os negros são eles. Os negros é que são discriminados por causa da sua cor. Então, nesse sentido, se você for pensar em termos de proximidade, eles estão se aproximando muito mais dos brancos nessa questão da dicotomia racial. Quem sofre, nós não sofremos, eles sofrem. Eles se reaproximam do negro a partir da condição socioeconômica. Tá? Mas eu acho que o pardo, ele é, de alguma maneira, o mais próximo que você vê de uma pessoa que, de fato, poderia ir para os dois lados daquela tese. Talvez precise desempacotar isso um pouco mais. Porque, por um lado, ele está celebrando, ele está falando, não, ele fala quase a válvula de escape. Não, eu não sofro com isso, eu sei que eu não sou branco, mas eu consegui ser um pouco melhor porque eu não sofro os mesmos problemas dos negros. Esse grupo, de fato, que eu estou falando, é diferente do pardo negro, que aí sim é esse grupo que você está falando. Eu sou um pouco mais claro, mas eu sei que eu estou mais próximo dos negros. Deixou de ser branco, negro é. Tá? Então a discriminação, de fato, é um problema para mim, e aí eu vou, se tiver cotas, eu mereço. Em geral, nem entra nisso, e muitos presos até nas entrevistas foram contra, mas de alguma maneira é uma percepção de que a discriminação é um problema dele também. Os pardos não veem a discriminação como um problema deles, e nesse sentido eles estão mais próximos, em termos de consciência, de uma celebração da mistura do que de fato